Na verdade, eu sou o maestro do coral de Nhamizo. Bom, se aqui na beira tem um amigo, lembra-se que é um chamado Rogério Pimba. Eu gostei muito do nome dele, Pimba. Gostei muito. O Rogério Pimba, que é o padrinho do coral, é um grande meu amigo. Acredite. Ele é grande meu amigo. A gente conversa muitos assuntos. Bom, queridos, eu não vou levar muito tempo eu cantar. Isso é muito bom. Mas antes queria convidá-los para juntos orarmos. Vamos orar um poucos segundos. Nosso Deus, abençoe-nos neste momento. Abençoe a todos os grupos corais aqui, aos seus maestros, que continuem trabalhando ativamente para louvar e engrandecer o seu nome. Chamamos tanto em nome de Jesus. Amém. Amém. João, capítulo 20, versículo 17. Este é o versículo apenas. João 20, versículo 17. Recomendou-lhe Jesus. Interessante que começa recomendou. Então, Jesus recomenda a certa pessoa: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Essas foram as palavras ditas para uma mulher que era considerada grande prostituta naquele tempo. Era chamada Maria Madalena. A Maria Madalena era a irmã de Lázaro e também a irmã da Marta. E ele vivia numa certa região chamada Betânia. Só que esta mulher, quando se converteu verdadeiramente a Cristo, a vida dela começou a depender de Cristo. Quando nós amamos a Jesus, dependemos de Jesus. Este é o princípio de conversão. Quando você ama a Cristo e se converte, você depende de Cristo. Ela começou a depender de Cristo em tudo. Mas numa certa ocasião, Jesus Cristo morre. E ela foi para a sepultura numa madrugada. Se encontra agora entre Jesus e ela. Ela queria pegar, tinha o desejo de pegar Jesus, abraçar a ele. Jesus disse: olha Maria, espera um pouco só. Não me detenha agora, porque ainda não subi para meu Pai, para meu Deus, vosso Deus. Havia passado cerca de 33 anos que Jesus havia saído do céu. 33 anos. E a Bíblia fala claramente o quão o Pai amava o Filho, que é Jesus. Você já imaginou amar um filho de todo o coração e depois o seu filho se ausenta por 33 anos? Que tal a saudade? Bate forte. Jesus tinha deixado o seu trono no céu, porque ela estava sentada à destra do seu Pai. E ela disse ao Pai: olha, Pai, eu vou à terra para poder resgatar a humanidade. Mas Pai, daqui a 33 anos eu volto. Mas só tenho uma coisa a dizer a você: eu não volto sozinho. Eu voltarei com um grupo de pessoas especiais. Há 33 anos o Pai estava sentado sozinho no trono, seu filho. E o Pai olhava para a terra, via as maravilhas, os milagres que o filho fazia, olhava para o trono e ele sentia saudades. Olhando para o trono de Jesus, sentia saudade do filho. Olhando para a terra, via o milagre que o filho fizera para resgatar você e eu. E a partir daquele momento, que Jesus, depois de trabalhar 33 anos, ele tinha que ir ao céu agora. Só que é interessante perceber uma coisa: o céu não foi feito para a habitação do homem. O céu foi feito para a habitação dos anjos. Mas já que os anjos vieram acampar na nossa terra, e nós vamos ocupar o lugar deles aonde também? Sim. Acabou, só isso. Método de substituição. Eles vieram invadir e nós vamos ao céu. Só que é interessante, eles para virem à terra levaram porrada, mas nós vamos por amor. Veja só a diferença. O diabo foi expulso, levou porrada para vir aonde? À terra, mas nós iremos ao céu por amor. E um dos escritos da Ellen White, Atos dos Apóstolos, ela é clara que nós, quando formos ao céu, vamos ocupar o lugar dos anjos. Vejam só isso. Nós vamos ocupar o lugar deles. Por quê? Porque eles ocuparam o nosso lugar. Só isso.
Eu gostaria de ocupar o lugar. Mas é pena que já existe um anjo chamado Gabriel que ocupou o lugar do Lúcifer. Eu queria ocupar o lugar dele mesmo. Mas pronto, o Gabriel já ocupou o lugar, eu não tenho como. Terei que procurar me adaptar em um outro lugar para eu estar. Mas, vejam só, o Gabriel é um anjo amado por Jesus e grande amigo de Jesus. Então, quando Jesus Cristo ressuscita, passa 40 anos na terra, agora tinha que ir ao Pai. Ele passa para Jerusalém, diretamente a Betânia, porque ele subiu o Monte das Oliveiras para ir ao céu. Veja só a coisa que me marcou muito, para terminar aqui a meditação. Jesus chega no Monte das Oliveiras, ele para, seus discípulos ao redor. Ele pronuncia duas frases importantes. A primeira coisa é recomenda. Idem, pregai o Evangelho e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A última parte ele diz assim: eis que estarei convosco até a consumação dos... É interessante aqui, para quem é diretor da ação missionária, aproveite essa oportunidade. Ele diz que estarei convosco, no versículo anterior diz que ide, para dizer que ele estaria com aqueles que vão. Percebe essa parte? Estaria com todos? Não, estaria com aqueles que vão. Por isso ele disse, ide, estarei com vocês. Interessante? Só para aquele que trabalha no campo missionário, é este que terá o privilégio de estar com Jesus até o fim dos séculos. Só que é interessante aqui, quando ele dizia isso, aos poucos Jesus começou a subir. No céu, Gabriel começou a convidar todos os anjos existentes. E o livro Desejado das Nações, no capítulo 87, as últimas partes é claro em dizer assim: até os seres, os representantes dos outros mundos não caídos foram convidados para fazerem parte da recepção de Cristo que saía da terra para entrar da onde? No céu. Bom, é uma novidade para alguns. Sim, Deus criou muitos mundos. São vários mundos que Deus fez. A terra é o mais pequeno e o último a ser feito por Deus. Exemplo claro. Quando a gente lê o Gênesis, diz a terra estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Atenção. O Espírito pairava sobre a face das águas para dizer que as águas não foram criadas em 6 dias. Já existiam. Então, se já existiam as águas, quando foram criadas? Lógico, quando Deus fez, os outros mundos não caíram. Que coisa interessante aqui. Então, ele não é que é claro no livro de Desejado das Nações. Diz claramente que o Gabriel, entre outros anjos, fizeram convite aos outros representantes dos mundos não caídos para participar na recepção de Cristo que havia resgatado a humanidade. É interessante que quando Jesus subia, ele entrou numa nuvem. Na verdade, quando nós compreendemos ali uma nuvem, é o conjunto de anjos. Veja quando lemos o Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá. É diferente vir com e vir sobre. Há uma diferença muito grande. Não é? Quando eu digo que estou a vir com ancião, estou a dizer que é um outro ser que estou a levar comigo, não é verdade? Sim. Então, quando diz a Bíblia, vem com as nuvens, aquelas nuvens é um conjunto de anjos. Vejam só. E o Atos dos Apóstolos 1 diz claramente que ele também entrou e foi recebido no céu. Queridos, para terminar aqui a coisa marcante para mim, é saber o seguinte. Jesus foi agora ao céu, os anjos cantavam louvores, por isso cantem e cantem, não parem de cantar. Se existe uma coisa que o anjo sabe fazer, o anjo nem sabe abrir a Bíblia. O anjo nem entende o plano da salvação. Não entende nada disso. E Ellen White fala num dos livros, quando fala a influência da música na vida cristã, diz que quando vocês ensaiam, os anjos também vêm ensaiando. Os anjos também vêm ensaiando. Quando vocês estão ensaiando. Os anjos, quando vem agora uma comitiva indo para o céu, o Pai parou no seu trono, porque vinha em frente ao seu filho. Vários representantes dos outros mundos estavam lá. E muitas pessoas que teriam ressuscitado com Jesus quando ressuscita,
acompanhavam a Jesus. Jesus, quando foi ao céu, foi com um grupo, muitos santos que haviam ressuscitado. O livro de Mateus, capítulo 27, 50 a 54, fala sobre o assunto. Veja aqui, quando Jesus chega agora, os anjos a cantarem, todos eles, que o nosso Jesus agora se encontra aqui no céu. E ele vai diretamente ao santuário, especificamente no lugar santo onde o Pai estava. E o Pai em frente olha para o Filho, e o Filho olha para o Pai. Diz, olha que saudade. Há 33 anos, Pai, que eu não contemplava você. E o Pai também, olha meu filho, há 33 anos você saiu. Mas estou feliz porque você está aqui, vindo agora. Enquanto conversavam, Jesus fez isso à sua mão. Os anjos pararam de tocar os instrumentos. O Pai se aproxima ao Filho. E ele diz assim, olha Pai, eu quero uma confirmação. Se o sacrifício foi aceito ou foi rejeitado. Aqui está o grande número de pessoas que ressuscitaram comigo, que são as primícias. Agora, Pai, eu quero uma confirmação. Houve um silêncio no céu, porque todo mundo esperava a confirmação. Se o Pai tivesse dito não, todo mundo estaria perdido. Mas sabe o que o Pai disse? Veja Hebreus 1:6. Hebreus 1:6 é a resposta do Pai. O que ele diz? Hebreus 1:6. Aqui nós vamos terminar. Da minha Bíblia, Hebreus 1:6, diz assim, vejam só. E novamente ao introduzir o primogênito ao mundo diz, e todos os anjos de Deus façam o quê? Aí está, a confirmação. Essa palavra que todos os anjos de Deus o adoram, quem disse é o Pai. Esse filho está confirmado que todos os anjos o adoram. Irmãos, nem imagina os instrumentos musicais. Os anjos começaram a tocar novamente. Versículo 8, vamos terminar por aqui. Mas, acerca do filho, veja quem está falando é seu pai. Mas, acerca do filho, o teu trono, falei que o trono estava ao lado dele, não é verdade isso? O teu trono, oh Deus, é para todo o sempre. E centro de equidade, e centro de seu reino. É interessante. O pai chama o filho de Deus. Percebe? Para aquela gente, aquelas pessoas que quando dão um estudo de Bíblia não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Aqui veja só. Diz, oh Deus, é o pai chamando o filho de Deus. O teu trono persiste. Para quem não sabia, pela primeira vez encontramos o pai a chamar o filho de Deus. E a recomendar que todos os anjos o adorem. Por isso, queridos, esse versículo 6 e 8 são as palavras do próprio Pai quando recebeu Cristo no céu para a confirmação da nossa salvação. Que Deus possa abençoar a todos e continuemos louvando a Deus.